Hoje na nossa videoconferência Conceito Saudável, vamos falar sobre substâncias psicoativas. Você sabe o que é? Você sabe quais são elas? E hoje nós vamos receber um especialista para falar um pouco mais sobre essas substâncias. Primeiramente, queria dar uma introdução que substâncias psicoativas são aquelas que afetam o nosso psiquismo. Diversas dessas drogas possuem um potencial de abuso, ou seja, são passíveis da autoadministração repetitiva e consequente ocorrência de fenômenos como uso nocivos. Essas substâncias podem afetar tanto os fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos. As substâncias psicoativas são divididas em três grupos: os depressores, os estimulantes e os alucinógenos. E falando um pouco mais sobre essas substâncias, nós estamos aqui com o Dr. Assis, que vai falar um pouco mais sobre elas. Nós vamos falar hoje sobre a dependência de substâncias psicoativas. São as nossas chamadas drogas. Existem dois tipos de drogas: as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? As lícitas são aquelas que são liberadas pelo governo, digamos, no nosso país, no Brasil. Nós temos, por exemplo, o fumo e a questão da bebida, que são drogas que são vendidas aí ao mercado, né? E as outras drogas que não são autorizadas o seu consumo, né? São as chamadas drogas ilícitas. Dentre elas estão todas aquelas que você já destacou no início, por exemplo, a cocaína, a maconha, o LSD, dentre outras drogas que posteriormente nós iremos falar sobre elas. A gente veio falar o que são essas substâncias psicoativas, né? Que são substâncias que geram dependência química. Como você bem mencionou aí no início da sua fala, né? Gradativamente, de acordo com o seu uso, né, a pessoa vai tendo muito mais dependência, sejam elas quais forem, as drogas tanto lícitas quanto as ilícitas. Quais são as principais drogas que causam dependência? Nós temos aqui essa classificação das substâncias psicoativas. Dentre elas nós temos três. Temos as depressoras, que são aquelas que você muito bem mencionou, que é por causa do álcool e do tabagismo, né? Temos os estimulantes, né, que são aquelas que, por exemplo, elas vão estimular o organismo das pessoas, vai atingir também o sistema nervoso central, né, como por exemplo a cocaína, a cafeína, o chocolate. E temos as alucinógenas, né, que são aquelas que vão levar as pessoas ao delírio, né? No seu uso, elas fazem com que as pessoas, vamos dizer assim, tenham fantasias, né, que dentre elas a gente pode destacar a maconha e o LSD. E dentro dessas drogas tem um começo para a gente usar elas. Quais são as influências que nós temos para utilizarmos elas? Podemos levar em consideração dois aspectos. Digamos, a condição familiar, que seria o ponto de partida para o uso ou não uso de substâncias, e temos as questões sociais. Quando nós levantamos a questão da família, se há influência ou não para o uso de substância, por exemplo, principalmente quando se fazem eventos familiares e o consumo de bebida ou o consumo de fumo, isso pode gerar, com o passar do tempo, principalmente se é oferecido para as crianças. E quando falamos das questões sociais, uma vez toda uma problemática gerada dentro da constituição familiar, né, a sociedade está aí, está sujeita a tudo, está oferecendo tudo. Digamos assim, a tudo de bom e também a tudo de ruim. Dependendo de cada indivíduo, né, a forma como ele busca na sociedade, né, a sua satisfação de necessidade, ele pode encontrar coisas boas ou coisas ruins. Outro ponto importante a ser destacado na questão social é quando nós falamos da questão econômica. Digamos assim, a questão da marginalização no sentido real da palavra, todos aqueles que estão à margem da sociedade ou estão fora dos planos ou projetos governamentais. As condições da família, as condições precárias de habitação, de saúde, de saneamento, tudo isso pode influenciar a esse acesso, a acessibilidade a esse tipo de substância, como por exemplo a maconha,
por querer experimentar, e outros pegam para poder revender, são chamados os traficantes, né? Que usam, por exemplo, das pessoas de baixa renda, as pessoas que estão à margem da sociedade, então oferece a eles, digamos assim, essa oportunidade de trabalho, oportunidade econômica, e aí elas também se deixam levar por esses aspectos. Então aí nós vemos a questão familiar, que também pode ter influência, e a questão social, dentre outros fatores que também podem levar ao uso dessas substâncias. Muito obrigado. Então, se temos as influências e começamos a utilizar essas substâncias, então temos o tratamento. Fale um pouco mais sobre esses tratamentos. O primeiro ponto é a pessoa, o dependente químico, perceber que ele está doente e que ele precisa de ajuda. Por isso que a gente coloca aqui, diga não às drogas, né? Às dependências. Quando você se conscientiza, e aí, claro, juntamente com o aparato familiar, com esse apoio da família, o apoio da sociedade, você busca tratamentos. E aí nós temos diversas instituições que trabalham com apoio a esses dependentes químicos. Quando as famílias procuram esse apoio, e vale ressaltar que existe na sociedade muitas instituições não governamentais, são chamadas ONGs, né? E é interessante ressaltar que nesse processo de tratamento, as instituições, elas trabalham estratégias, e aí, claro, o tratamento vai decorrer com o apoio familiar, com o apoio das instituições, é necessário também o apoio governamental e principalmente o apoio psicológico. Muito obrigado. E para finalizar, teremos o depoimento de um ex-usuário de drogas, mas não identificaremos por motivos éticos. Comecei a usar drogas por volta de 16 anos, influenciado pelos amigos, se é que se podem ser chamados de amigos, né? No começo usava cigarro, tomava cerveja, depois comecei a fazer uso de vários tipos de drogas. Já usei até mesmo crack, mas notei que era muito prejudicial, então parei. Usava muita maconha, LSD, êxtase, haxixe. Às vezes cheguei a misturar cocaína com maconha. Todos percebiam minha mudança de humor e minha tendência depressiva atual. Além de alguns espasmos, às vezes mexendo parte do meu corpo sem estar consciente, sem contar nas constantes faltas de ar e crise de asma. Decidi me tratar, né? E com tratamento estou há 2 meses limpo. Agradecemos sua atenção em mais uma videoconferência e na nossa próxima aula teremos mais novidades para vocês. Até lá! Hidrúricos ou embrióicos? Eu não sei o que é. Por que está dentro esses estimulantes? E aí, E quando acabar de falar? E quando ele acabar de falar, cara? Tem mais uma diferença. Na nossa próxima aula, teremos mais novidade para vocês. Até lá.